Que beleza! Mais uma vez aqui com a gente, já sinto o cheiro de sucesso. Carecas de saber! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Otim. Vamos terminar este conteúdo altamente marromeno que é eletroquímica. Nós falamos de pilhas, eletrólise, falamos também das reações de oxirredução e vamos falar agora da estequiometria da eletrólise. Como vocês lembram, na aula passada, a gente falou que a eletrólise é um processo chamado de eletrolítico, porque você coloca uma energia dentro de uma célula eletroquímica. Porque, via de regra, aquela reação não ocorre espontaneamente. E nós vimos que existe uma relação entre potencial e uma coisa chamada energia livre de Gibbs, que tem tudo a ver com as reações eletroquímicas. Muito bem. Se eu coloco uma energia elétrica em forma de trabalho elétrico, se eu tenho potencial, também eu tenho corrente. A corrente elétrica, a gente já sabe que ela é proporcional à corrente, aliás, a carga é proporcional ao tempo, e a razão entre corrente, entre carga e tempo, a gente chama de corrente, ou seja, é coulombs por segundo, ou então amperes. Muito bem. A gente sabe também que um elétron possui a carga de 1,6 e algumas casas decimais, vezes 10 a menos 19 coulombs. Mas evidentemente que nos sistemas químicos nós utilizamos o mol. Então quanto é que é o mol? 6 vezes 10 a 23. Então se eu tiver 6 vezes 10 a 23 elétrons, ou seja, 1 mol de elétrons, nós temos X. Quando a gente calcula esse valor, vai dar aproximadamente 96.500 coulombs por mol de elétrons. Esse número, 96.500 coulombs por mol de elétrons, nós chamamos de constante de Faraday, representado pela letra F. Então, todos os cálculos estequiométricos envolvendo eletrólise vão seguir essa proporção. Para cada mol de espécie depositada, ou dissolvida, ou produzida, vai ser proporcional a 1 mol de elétrons. Baseado nisso, Michael Faraday ele anunciou a sua primeira lei, né? A primeira lei da eletrólise, que diz o seguinte: a quantidade de massa produzida no eletrodo vai ser proporcional à carga elétrica aplicada. Então, a equação fundamental desse tipo de coisa, desse enunciado, aqui, ó. A massa é proporcional à carga aplicada. Qual vai ser, como é uma proporcionalidade, nós temos uma constante que multiplica M e Q. Então, isso aqui é uma coisa que é diretamente proporcional. E para a gente continuar essa análise sobre estequiometria de reações eletrolíticas, eu sugiro que você assista às aulas 26 e 27 da professora Maiui sobre estequiometria. Se você se tiver dúvidas ou não se lembrar, veja lá que ela explica muito bem sobre o assunto. Então, pessoal, vamos ver aqui um exemplo baseado nesse tipo de coisa. E também nas outras coisas que nós vimos nas aulas passadas. Então, veja só. Uma corrente de 10 amperes foi aplicada por 60 minutos numa célula contendo 500 ml de cloreto de cobre na concentração 0,01 mol por litro. Aí ele pergunta, quanto formou de produtos no cátodo e no ânodo? Então, gente, no próximo quadro nós vamos ver como a gente deve analisar essa situação, porque diferentemente da pilha, a eletrólise a gente vai ter que lembrar daquelas regras que nós vimos nas aulas de eletrólise. Então, como a gente lembra, como a gente sabe, existe uma competição entre os ânions, os cátions e ânions da água e os cátions e ânions da solução. E daí a gente precisa comparar qual vai ser a prioridade de descarga de cada uma das substâncias para depois a gente fazer a aplicação da lei de Faraday. Então é isso aí. No próximo take a gente vai ver isso aí agora. Muito bem, pessoal. A gente já viu que nas aulas passadas que existe uma correlação, não correlação, mas existe uma competição das reações que acontecem em solução aquosa durante a eletrólise. Quais são essas reações? A oxidação do íon hidróxido e a redução do íon hidrogênio para formar gás hidrogênio. Então, quais são aquelas regras? De forma geral, quando você tem uma reação de oxidação,
Quem estiver à direita do íon OH-, na tabela em que vocês lembram das nossas aulas passadas, quem vai estar à direita do íon hidróxido vai se oxidar frente à reação de oxidação do hidróxido. Quais são esses íons? Aliás, quais são esses ânions? São os ânions dos halogênios, cloreto, brometo, iodeto e bisulfato. Antes do íon H-, você tem os íons oxigenados, como por exemplo sulfato, carbonato, fosfato, etc. e fluoreto. Se eu tiver uma solução contendo qualquer um desses íons, quem vai se oxidar vai ser o íon OH-. Na reação anódica. Na reação catódica, quem estiver à direita do íon H+, também naquela mesma tabela que nós mostramos na aula passada, vai ter prioridade na redução frente à reação de redução de hidrogênio. Então, quem está à direita do hidrogênio? Os metais das famílias dos metais de transição. Então, cobre, zinco, cobalto, mercúrio e assim por diante. E quem está à esquerda do hidrogênio? São os metais alcalinos terrosos e alumínio. Qualquer solução que contiver esses íons, quem vai se reduzir em solução vai ser o íon H+. Muito bem, tendo isso em vista, o que a gente pode concluir? O cloreto ele é um haleto. Ele se oxida, se oxida antes do íon OH-. Portanto, vai ser a nossa reação anódica. E a reação catódica é o íon cobre. Como é um metal de transição, ele tem prioridade sobre a reação de desprendimento de hidrogênio. Portanto, essa é a reação catódica. Muito bem. Nós temos a reação anódica e temos a reação catódica. Agora vamos para o exercício. Ele está perguntando qual a quantidade formada no cátodo e no ânodo. Primeiro de tudo, como nós estamos falando de estequiometria, nós precisamos converter a quantidade de corrente em determinado tempo em carga. Então, o que é a carga? É o produto da corrente vezes o tempo. Corrente em amperes, tempo em segundos. Então, quanto é que ficaria? Ficaria 10 amperes vezes 60 minutos. Convertendo para segundos, fica 3.600 segundos, que ficou a quanto? 36.000 coulombs. Agora a gente já consegue correlacionar a carga com o número de mols. Vamos olhar para a reação anódica. Reação anódica nós temos 2 cloretos gerando gás cloro com 2 elétrons. O que a gente observa? 2 mols de íon cloreto geram 2 mols de elétrons. Ou seja, 2 vezes 96.500 coulombs. Então veja só, se 2 mols de cloro geram 2 mols de elétrons, se eu tiver 36 coulombs, isso mesmo, 36.000 coulombs, eu tenho X. Mas quanto é que é o mol de elétrons, que a gente já viu? 96.500 coulombs. Aqui. 96.500 coulombs. Então, veja só. 2 com 2 vai embora. E X é igual a quanto? X é igual a 0,37 mol de cloreto. Se você converter isso em massa, nós temos... Aliás, de cloreto para cloro, 2 mols de cloreto formam 1 mol de cloro. Então, significa dizer que nós temos 0,18 mol de gás cloro. Isso quer dizer que nós temos quanto de massa? 12,78 gramas de gás cloro. Isso foi a quantidade de gás cloro formada no ânodo. Agora vamos ver a quantidade de cobre metálico formado no cátodo. Nós temos cobre 2+,
com 2 elétrons, dando cobre 0. Então, veja só, 1 mol de cobre gerou, com 2 mols de elétrons, 6.500, gerou 1 mol de cobre. Então, posso utilizar tanto esse quanto esse, que a quantidade vai ser igual. Se for utilizar 36.000 coulombs, nós temos valor Y. Esse valor Y nos vai dar a quantidade em mols que foi depositada utilizando essa carga. Então, vai dar quanto? 0,19 mols de íons cobre. Como a razão é 1:1, significa dizer que nós estamos depositando 0,19 mols de cobre metálico. Quanto é que equivale a 100 gramas? Multiplicando pela massa molecular, isso vai dar 12,1 gramas de cobre metálico que foi depositado no cátodo. Muito bem, pessoal. Não há muito o que falar nesse assunto, porque como envolve estequiometria, a única coisa que precisa lembrar é o seguinte: quanto equivale 1 mol de elétrons e correlacionar corretamente a quantidade de mol de elétrons com ou a quantidade inicial do reagente que você quer estudar ou do produto formado. E também precisa lembrar dessa relação entre carga e tempo para converter corrente em carga. Lembre-se que nós utilizamos o sistema internacional. O sistema internacional qual é? Quais são as unidades fundamentais? Metro, quilo, segundo. Então vamos ter que converter o tempo em segundos, carga em coulombs e a corrente em amperes. Lembrando que ampere, corrente dada em amperes, que é o quê? É coulombs por segundo. Então, pessoal, façam exercícios em relação desse assunto. Não é difícil, é preciso lembrar somente desses detalhes. E é isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, nós estamos à disposição para responder vocês. E a bufela no estudo, menino.